Muito boa tarde. Vamos dar então início a esta reunião ordinária em que ouviremos os peticionários no âmbito da petição número 152/15, primeira sessão legislativa, intitulada Uso obrigatório de capacete na utilização de trotinetes elétricas. Connosco temos a doutora Vera Bonvalot, primeira peticionária e diretora executiva da, novamente, Associação de Apoio aos Traumatizados Cranioencefálicos e suas famílias, e o doutor Roque da Cunha Ferreira, membro da direção da Associação, novamente. Passo a explicar brevemente como funciona esta audição, que no fundo visa permitir que ouçamos os peticionários. Portanto, julgo que a doutora Vera Bonvalot, mas como entenderem dividir, tem 10 minutos de tempo para uma apresentação inicial, que já fizeram o favor de fazer aqui chegar e partilharei também com os colegas. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá um período de 3 minutos e teremos um tempo final de 10 minutos de resposta às questões ou para uma intervenção que assim entender. E, feita esta breve introdução, daria a palavra então julgo que à doutora Vera Bonvalot para a sua intervenção, até 10 minutos. Não, hoje escusamos de ser muito rigorosos, mas esse seria o tempo. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos e muito obrigada por nos receberem e ouvirem. Tanto o Dr. Roque e o Dr. Roque faz parte da nossa direção e é médico, eu sou diretora executiva da Associação Novamente. A Associação Novamente existe há 13 anos e foi criada porque não existia nenhuma associação que apoiasse quem sofre um traumatismo crânioencefálico grave. Traumatismos crânioencefálicos, segundo a Organização Mundial de Saúde, são a epidemia silenciosa do nosso século. Isto porque os veículos estão cada vez mais fortes a proteger o corpo, menos fortes a proteger o cérebro de desaceleração. Estes traumatismos crânioencefálicos acontecem principalmente a quem tem, através dos acidentes, acontece principalmente às idades ativas. Portanto, estamos a falar de jovens adultos e estamos a falar de adultos até aos 60 anos que têm a sua vida muito ativa e muito cheia. Portanto, qualquer um de nós, se calhar, nesta sala, somos potenciais vítimas de traumatismo crânioencefálico. Mais ainda, o traumatismo crânioencefálico, além de atingir este tipo de vítimas, atinge toda a vida do próprio e das suas famílias. Estamos a falar de uma pessoa que, de repente, vê a sua vida completamente interrompida, sem ter um pré-aviso, porque é um acidente. Estamos a falar de coma e de reaprender tudo o que aprendemos até aos 18, 19 anos. Ver, andar, falar, o que é o almoço, como é que se fala com as pessoas, quais são os comportamentos, como é que eu posso ler a reação das pessoas, quais são os pensamentos que eu tenho para tomar uma decisão, as tarefas do dia-a-dia, enfim. Estamos a falar de pessoas que, ao fim de 3 anos de internamento hospitalar e tratamentos, estão ainda dependentes da sua família, quando a têm, ou dos cuidados continuados de saúde, que, apesar de tudo, nem estão muito direcionados para estes grupos etários. Estamos a falar, portanto, de um problema de saúde pública e de um problema que se estende bastante e para o qual só, novamente, até agora tem sido focada. Nós, nos nossos anos de trabalho, portanto, nos 13 anos que eu mencionei, focámos-nos no acompanhamento às famílias e à vítima. O acompanhamento durante a altura hospitalar, com a família, preparar a família para o que aí vem e para os seus novos posicionamentos e recursos sociais, o que há de recursos também clínicos e médicos, porque ninguém está preparado para uma coisa destas. Posteriormente, quando a pessoa já sai do hospital, então preparamos a própria pessoa vítima do traumatismo para a sua nova vida, para a sua nova motivação, para os estudos ou um novo emprego. Este problema de saúde pública e esta implicação que o traumatismo tem na... Como é que eu passo os slides? Não faço ideia. Pronto, entusiasmei-me, já passei isto tudo. E pronto, e posso parar aqui, por exemplo, que nós tivemos a oportunidade com fundos do POIS, ou da POAT, de fazer um estudo com os 7 hospitais portugueses que tinham nas urgências de neurocirurgiões. Portanto, para onde vão as pessoas cada vez que têm um traumatismo crânio grave? Porque só vão direcionados para esses hospitais, seja em que local do país seja o Ocidente, vão só para esses hospitais. E assim, com um estudo que interrogou as famílias e as vítimas nos primeiros meses
depois nos 4, 8 e 12 meses após o acidente, nós chegámos à conclusão que, um ano depois, 65% da vítima com traumatismo está no desemprego ou passou para reforma. 82% não teve acesso à reabilitação, e estamos a falar de um dano cerebral, portanto, reabilitação é um tudo ou nada para o retomar da vida. 80% têm alterações comportamentais visíveis, e isto eu explico um bocadinho. Alterações comportamentais é esta learning que nós temos até aos 18 anos, de saber como viver, como falar, como estar. E é essencial para garantir os nossos amigos, para garantir o nosso emprego, para garantir o nosso futuro até, porque somos todos seres sociais. 73% perdeu o apoio da família alargada, portanto já não está ligado aos primos e tios. 93% perdeu o apoio dos amigos que tinha antes do acidente, e este é um número brutal, porque, como mais uma vez relembro, é malta da idade ativa, e começamos com um grupo que é nos jovens adultos, portanto só 7% é que mantém amigos, é um número muito doloroso e que lhe dificulta até a própria motivação para a reabilitação. 76% destas vítimas têm sinais de ansiedade e depressão. Neste estudo nós também aproveitámos e fizemos um inquérito também às famílias, porque em Portugal, nestas ocasiões, a família aparece no hospital. Portanto, obrigada. A família é para o lado, assim. Tunga, já mudei. E na família, um ano após o acidente, só 38% desses cuidadores, portanto, os familiares, é que voltaram ao emprego. Porquê? Porque têm que estar a dar um apoio a esta nova pessoa que agora é dependente deles, e não era, portanto, alguém lá em casa tem que viver para ele. 48% dos cuidadores, ao fim do ano, diziam-nos, não têm controle das suas vidas, ou seja, não sabem como é que vai ser o amanhã, o depois da manhã e o depois da manhã. E isto, não sei se conseguem se lembrar da altura do Covid, em que não sabíamos o amanhã, é tremendo, não saber nem ter controle das suas vidas. 70% não compreende o que é isto do traumatismo e das sequências, apesar do seu familiar lá de casa estar vítima e ser vítima de TCE. 77% sente-se emocionalmente esgotado e 67% diz que eles próprios começaram a ficar doentes e a recorrer ao sistema de saúde. O que é que nos traz aqui? Eu acho que já pode mudar. É que nós, novamente, apesar da nossa grande missão, os recursos e atenção e foco é para as famílias e para os cuidadores, nós começámos a sentir que este novo meio de transporte, que é a trotinete elétrica, nos começou a trazer, a nós e aos nossos parceiros nos hospitais, que nos chamaram também muita atenção para isto, novas vítimas. Segundo os dados, 1/4 das quedas causa traumatismo crânioencefálico, e isto preocupou-nos. Qualquer um deles, qualquer caso novo de trotinete que caia e que seja uma nova vítima de traumatismo crânioencefálico tem que ser evitada. E é neste pensamento que nós viemos aqui parar. Temos poucos recursos, portanto, o primeiro instinto que tivemos é vamos fazer uma petição, vamos ver se conseguimos mais pessoas do nosso lado. Tivemos um bocadinho de feedback que as pessoas estão fartas de petições, mas mesmo assim aqui estamos a pedir para que seja revista a lei e que pelo menos a obrigatoriedade do capacete venha a ser uma realidade. Portanto, que nós estivemos a investigar e conseguimos o apoio de uma agência para não estarmos sozinhos neste caminho, nesta luta, foi que as trotinetes cá em Portugal estão dentro do Código da Estrada dos velocípedes. Pronto. E aí, portanto, não existe a obrigatoriedade da utilização de um capacete. Vimos também, e aqui os dados dos nossos parceiros dos hospitais não são possíveis porque no ICDs não existe nenhum código para queda de trotinete. Portanto, no internamento podem pôr quedas ou acidentes rodoviários conforme a pessoa que faz a alta, mas na polícia, sim, tínhamos, cada vez que a polícia seria chamada, que não é em todos os casos de quedas, tínhamos alguns dados que dizem que está em crescente, tirando o ano de Covid, está em crescente o número de quedas das trotinetes. E isso ainda nos preocupa mais, ainda nos tornou ainda mais urgente vir falar convosco. Portanto, estamos a falar de um problema que tem um impacto socioeconómico brutal para Portugal. Temos custos de internamento, custos de tratamento médico, custos de reabilitação, perda de produtividade do próprio e de membros da família, custos de cuidados de longo prazo, custos legais e com seguros, custos educacionais, os custos para o sistema de saúde e para o governo, custos sociais.
Dentro dos nossos parceiros, nós temos também no Sistema Nacional de Saúde acesso a dados, e aí podemos vos dizer que no intervalo 2016-2020, por exemplo, o TCE, o traumatismo cranoencefálico, custou 267 milhões de euros a Portugal. 177, desculpem. Ai, os dias de internamento aqui. Temos também alguns casos já assim, boa tarde, à nossa frente, em que sabemos que há países que já adotaram a obrigatoriedade do capacete. Eu estive recentemente na Austrália, todas as trotinetes têm lá o capacete pendurado, portanto quem destranca a trotinete tem acesso ao capacete e só acaba de pagar quando voltar a estacionar com o capacete. Também temos isso, por exemplo, na Holanda. Tivemos em Helsínquia um reforço nos hospitais de urgência. Nós tivemos aqui na JMJ, os hospitais de Portugal e na televisão, aqui a reforçar as urgências de neurocirurgia por medo das trotinetes, das quedas de trotinetes vir a aumentar. E depois temos situações radicais, que é o caso de Paris, que em vez de dar a volta um bocadinho ao problema, acabou com os trotinetes na cidade. Em Itália já é obrigatório. Espanha, também devido à associação que é parceira da Novamente e devido à preocupação do traumatismo crânio, Espanha tem em algumas zonas já a obrigatoriedade do uso de capacete, foram ainda mais longe, foram a outras obrigatoriedades e leis que restringem a utilização do capacete. Assim, o que é que nós pedimos e que nós, da nossa parte, não conseguimos de todo? É que existe a legislação que obriga a utilização do capacete. Nós conseguimos sensibilizar, mas, como vos digo, temos poucos recursos. Portanto, a minha sensibilização está toda canalizada para vocês, porque acredito que aqui conseguiriam mudar a situação destes novos casos. Se vocês estiverem sentados comigo um dia inteiro, vão ver o quanto nós, na nossa associação, novamente estamos nervosos com a situação da trotinete e do não uso do capacete. Quando nós temos medo de que mais um jovem de 27 anos, de 28 anos, ou até de 40 ou 50 anos, venha a mudar radicalmente a sua vida só porque não tomou a decisão de usar um capacete na trotinete, portanto, neste novo veículo, e precisamos, da vossa ajuda nisto. Já vimos desde o início, antes do verão, a falar com todas as comissões aqui, não tivemos oposição nenhuma, todos parecem estar connosco, e todos até nos deram alguns conselhos e foram muito positivos para esta nossa vontade da obrigatoriedade do capacete. Estou nas vossas mãos, ao fim e ao cabo é isto. Muito obrigada. Eu não tenho vídeo. Muito obrigado, Sra. Doutora. Daremos agora a palavra aos diversos partidos, começando pelo maior partido da oposição, no caso o PSD, que terá como interlocutor o Dr. António Proa. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos peticionários aqui hoje presentes, a Dra. Vera Bonvalor e o Dr. Roque da Cunha Ferreira, e cumprimento em primeiro lugar pela iniciativa que tomaram, com os recursos que têm, mas com muita vontade e muita preocupação, e no sentido de nos comprometerem com essa preocupação, que devo dizer me é muito cara. Eu, por outras experiências políticas, tenho acompanhado muito de perto a evolução, nomeadamente das trotinetes, no caso na cidade de Lisboa, e sei bem das consequências da explosão da utilização deste novo meio de mobilidade, dita suave, de vários pontos de vista, também deste ponto de vista da segurança dos próprios utilizadores, mas também para as consequências, muitas vezes, para, por exemplo, os peões. E a primeira nota era precisamente no sentido de chamar a atenção que o uso destes meios de mobilidade está, infelizmente, muito associado a um uso irresponsável. Ou seja, para além do risco inerente à utilização deste meio, que referiram, o risco aumenta e as consequências desse risco aumentam muitas vezes por um uso irresponsável. Contrariando, aliás, as regras que existem para a utilização destes meios, como, por exemplo, a utilização por 2 pessoas quando apenas uma é permitida, a utilização em passeios quando ele é proibido, enfim, um conjunto de situações que não é devidamente fiscalizado, e esse é também um problema. Ou seja,
à parte da utilização do capacete, e quero neste particular dizer que não basta supor a possibilidade de utilizar o capacete se depois a fiscalização não existir e não obrigar a que de facto seja cumprida. E esse é um primeiro problema que vai além do plano de alteração legislativa. Depois tinha aqui uma pergunta que em parte já foi respondida relativamente a casos exemplos de outros países, como é que têm lidado com esta situação, e o que eu pediria era se nos poderiam enviar a informação mais detalhada relativamente às referências que fizeram em vários países. Tinha duas questões mais, uma que eu não entendi e pedi ao vosso esclarecimento, a vossa posição relativamente à possibilidade de circulação de trotinetes nos passeios. Se calhar fui eu que entendi mal, mas devo dizer que eu tenho uma posição muito conservadora e crítica relativamente a essa possibilidade, porque a experiência diz-nos que a utilização de trotinetes em passeio tem contribuído para agravar mais os riscos de acidentes. Mas não entendi, se calhar entendi até mal. A última questão, Sr. Presidente, se me permite ainda, era colocar-vos a questão sobre dedicaram-se exclusivamente ao uso de trotinetas com motor. Qual a vossa posição relativamente ao uso obrigatório de capacete em bicicletas e, em particular, em bicicletas com apoio elétrico, como existem, aliás, em particular, muitas na cidade de Lisboa? E termino, Sr. Presidente, dizendo que o PSD está muito sensível à preocupação que nos trazem e, de facto, urge fazer alguma coisa. A explosão da utilização da trotinete é recente, mas seguramente que nós temos que acompanhar, em termos de evolução da legislação, esta evolução que se verificou. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, que fará a intervenção o Sr. Deputado Salvador Formiga. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os meus colegas deputados e desejar a todos um bom regresso ao trabalho. Cumprimentar também e agradecer os subscritores da petição, o uso obrigatório de capacete e utilização de trotinetes elétricas, na pessoa da sua primeira subscritora e representante da Associação novamente. Agradecer também a vossa apresentação. Perante os números e perante os factos que são apresentados, é quase impossível estar contra uma solução de utilização de capacetes no uso das trotinetes. Eu, pessoalmente, sou também utilizador de trotinete partilhada, nunca costumo utilizar, essencialmente em viagens, nunca mais que 1,5 km, pequenas viagens. Inicialmente, e era essa a pergunta, de alguma forma, que eu ia deixar, era que se havia a operacionalidade, como é que funcionaria a operacionalidade. Parecia-me inicialmente complicado as trotinetes terem um capacete disponível, mas pelo que percebi e depois de ter recebido a vossa apresentação antes da audição, parece-me que existem já casos de sucesso por essa Europa fora e, assim sendo, cabe às operadoras criarem todas as condições para que, efetivamente, essas soluções sejam implementadas. De resto, eu penso que, e até que se prove o contrário, a trotinete veio para ficar. Penso que é um equipamento de mobilidade urbana ambientalmente mais melhor, digamos assim, do que a utilização de um automóvel, né? Traz também claros benefícios. Agora é importante, efetivamente, que não existam acidentes e que criem todos estes problemas aos seus utilizadores que verificamos aqui e que efetivamente são preocupantes. De alguma forma, era importante também referir que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes apresentou recentemente um trabalho e um estudo intitulado Linhas de Orientação sobre a Regulação da Micromobilidade Partilhada, e que tem como principais objetivos clarificar o conceito da micromobilidade partilhada e formula um conjunto de recomendações dirigidas ao Estado,
legislador, aos municípios e à administração central responsável pela segurança rodoviária. Uma das conclusões desse estudo e propostas passa pela obrigatoriedade da utilização de capacete a menores de 16 anos, mas deixa implícita também nesse estudo a necessidade de alargar a utilização do mesmo capacete para todas as idades. Por isso, penso que não está aqui em cima da mesa ainda a questão do que se verificou recentemente em Paris, com um referendo que aboliu, não em toda a cidade, porque há zonas da cidade que vão manter a utilização da trotinete. Penso que não é isso que está em cima da mesa, mas da nossa parte terá também total disponibilidade para encontrarmos uma melhor solução para a nossa saúde, que é mesmo assim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Um cumprimento especial aos senhores peticionários e representantes da Associação novamente. E, em primeiro lugar, agradecer-vos muito esta iniciativa. Já há muito tempo que nós alertamos para esta problemática que começa a ganhar contornos de flagelo. Só este ano tivemos um incremento de 23% dos acidentes graves com trotinetes. E é uma das coisas que nós não conseguimos ainda perceber, é como é que ainda não há legislação para isto. Se uma das causas que leva inclusivamente a punição, a retirada de pontos na carta de condução, diz respeito ao uso obrigatório do cinto, ao uso dos telemóveis, tudo isto apenas e só com o fundamento natural da proteção da vida humana, mas também de um agravamento dos custos associados à saúde e ao que daí advém de acidentes rodoviários, por que não também aplicar aos restantes, às bicicletas e às trotinetes, porque as motas estão, ao abrigo do Código da Estrada, já implicados por isto. Mas se estamos a falar em Código da Estrada, por que excluir outro tipo de veículos que também andam na estrada? São o caso das bicicletas, que poucas vezes se fala, e das trotinetes. E, naturalmente, que a vossa reivindicação faz todo sentido. Não só o uso obrigatório de capacete, mas também de joelheiras, de cotoveleiras, de tudo o que previna danos graves, porque uma queda de uma trotinete ou de uma bicicleta, nas velocidades a que nós vemos, muitas vezes pode causar sérias lesões, naturalmente, que as crânioencefálicas são as mais preocupantes, mas também as outras musculares podem incapacitar as pessoas para o trabalho e daí também, além da componente que mais nos preocupa, que é a componente humana, pessoal, mas também dos custos que isso vai acarretar para o Estado. Outra questão que nos parece que é crucial também falarmos. Ouvimos já várias vezes a autarquia de Lisboa, que é onde se assiste o maior incremento e uso deste novo meio de transporte, a dizer que vai apertar as medidas, que vai regulamentar, mas não é só regulamentar o uso deste veículo em estrada, é precaver os danos, que nós muitas vezes esquecemos, e eu já presenciei pessoas a serem atropeladas por trotinetes em passeios. É que, além de serem descuidados com eles próprios, põem em causa a integridade física das pessoas que circulam a pé nos passeios. Ora, se são instrumentos de transporte, tem que haver regulamentação já, imediatamente, para ontem, para que circulem na estrada, para que não possam circular em passeios. Qualquer tipo de locomoção, seja trotinete, seja bicicleta, tem que estar fora dos passeios. Há idosos, há crianças que diariamente são atropelados ou se queixam que não foram atropelados por pouco. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem esta ideia de apertar a malha, acho que foi essa a expressão utilizada pelo próprio, mas tem que passar da palavra ao ato. E da mesma forma que o Governo tem que urgentemente legislar e regulamentar o uso deste tipo de equipamentos. Que senão, caso contrário, vou concluir, Sr. Presidente,
vamos ter que chegar ao caso que a doutora deu, e bem, de Paris, em que as trotinetes tiveram o crescimento exponencial que assistimos em Portugal e, neste momento, estão proibidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Teria então a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães. Muito brevemente, só para ajudar à condução dos trabalhos e da informação de todos os senhores deputados e também dos nossos peticionários. A circulação de trotinetes nos passeios já é proibida pelo Código da Estrada. Não depende de nenhuma iniciativa, é preciso que seja cumprida. Peço desculpa, obrigado. Obrigado pela informação. Daria então agora sim a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os restantes deputados e um cumprimento muito especial aos representantes dos peticionários aqui presentes, a doutora Vera Bonvalot e o Dr. Roque da Cunha Ferreira. Um cumprimento bastante especial porque sei que o vosso trabalho está focado numa área em que é de facto importante. De facto, este tipo de traumatismo crânioencefálico muda a vida das pessoas, muda a vida das famílias dessas pessoas, e todas as pessoas que tiveram a oportunidade de presenciar um caso deste ano sabem exatamente os danos que isso causa e a importância de ter organizações como as vossas a ajudar este tipo de pessoas. Boa parte das questões que eu tinha já foram respondidas ou pela apresentação ou foram feitas anteriormente, portanto não vos vou fazer perder mais tempo. Apenas uma questão que foi tocada ligeiramente, que é se tem algum tipo de dados sobre os danos, se os traumatismos crânioencefálicos, aqueles que apresentaram aqui, têm a ver apenas com quem estava a conduzir a trotinete ou também, eventualmente, com peões que possam ter sido atropelados. Ou seja, são os danos totais resultantes desses acidentes ou só apenas dos utilizadores de trotinete? Porque, como já foi aqui referido, de facto, muitas vezes o cruzamento entre peões e os utilizadores de trotinetes também traz algum tipo de problema. De resto, mais uma vez, congratular-vos pelo vosso trabalho, esperando que sejam dotados dos recursos para o continuar, dos recursos do tempo e da vontade para o continuarem a fazer da forma que têm feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entrou a Sr. Deputada Joana Mortágua, que, se bem entendi, não vai intervir e portanto, daria palavra novamente aos membros, aos peticionários, para um tempo de resposta de até 10 minutos. Muito obrigado. E responderá, por que entendo, o Dr. Roque da Cunha e Ferreira. Muito obrigado, senhores deputados, pelo vosso acolhimento a esta sessão e pelos vossos trabalhos. Tenho o maior gosto em responder a todas as questões, porque, enfim, a doutora Vera Bonvalot, sendo nossa diretora executiva, está no terreno todos os dias e tem uma ligação, eu diria, mais afetiva ao problema. Mas o problema dos traumatismos crânioencefálicos é enorme. É um problema que habitualmente nós só damos por ele quando nos toca à porta. Mas isso é muito específico também da nossa cultura. Somos uma cultura pouco preventiva. Portanto, as coisas más só nos apercebemos delas quando nos batem à porta. Não? Enfim, basta ver os seguros que a população faz, que são muito poucos. Fazemos seguros obrigatórios, mas não temos essa preocupação com o risco. E o risco do traumatismo craniano é tão mais grave quanto muda radicalmente a vida das pessoas. Radicalmente, completamente virado ao contrário. Portanto, posto este pequeno preâmbulo, relativamente às questões que foram postas, de facto enfim, os acidentes com as trotinetes têm a ver com a trotinete em si, portanto, mesmo que a trotinete seja bem usada, o perigo de acidentes está lá, mas o que nós vemos na cidade de Lisboa é as trotinetes a serem usadas de uma maneira totalmente irresponsável, o que potencia imenso esse número de acidentes. Portanto, não é só a questão dos passeios, que está já legislada, é proibido andar nos passeios, é proibido ser conduzida por menores. Basta passar à porta dos liceus em Lisboa para ver o espetáculo que é as trotinetes serem conduzidas por menor. É proibido andar mais do que um na trotinete, isso está totalmente legislado, e mais do que um é frequentíssimo.
E depois onde andam, e respondendo, proibido andar mais do que um na trotinete, isso está totalmente legislado, e mais do que um é frequentíssimo. E depois onde andam, e respondendo também à vossa pergunta, obviamente que os passeios estão completamente eliminados. Estão eliminados por lei e estão eliminados pelo sentido comum, porque como o Sr. Deputado, enfim, mais do que um, notou e com razão, os dados que nós temos são dados que se referem aos condutores das trotinetes, mas há imensos acidentes relativamente a transeuntes, pessoas que vão no passeio e que se veem abalroados por trotinetes que, enfim, não lhes vou contar para não os maçar, mas eu já vi coisas absolutamente inacreditáveis de concursos que os miúdos fazem nas trotinetes e que põem em perigo as pessoas que estão no passeio. Relativamente à questão da posição de capacetes das bicicletas, eu não tenho qualquer dúvida, nem novamente tenho qualquer dúvida, nenhuma dúvida, de que deveria ser obrigatório os capacetes nas bicicletas. Nenhuma dúvida. O lobby dos ciclistas é bastante pesado e nós já fizemos incursões nas bicicletas e percebemos que é difícil vir a trabalhar, enfim, não é impossível, mas é difícil. No entanto, as trotinetes põem uma questão diferente das bicicletas. Fisicamente, a trotinete é mais atreita a acidentes. Relativamente à operacionalidade, sim, enfim, como está provado noutras cidades, essa operacionalidade é possível e nos contactos que nós já tivemos com operadores, os operadores estão disponíveis. Portanto, os operadores estão com esta causa, os operadores não são um obstáculo a esta causa. Depois, enfim, relativamente ao estudo que diz que a obrigatoriedade inferior aos 16 anos, eu não posso deixar de me rir, porque, quer dizer, o perigo para os 16 anos é exatamente o mesmo para o posto de 40 ou posto de 50. A única coisa que se pode dizer é que quem dá este conselho está a chamar irresponsáveis, quer dizer, está a querer estabelecer uma barreira entre o que seria uma idade responsável e uma idade irresponsável, mas a irresponsabilidade não se trata separando aqueles que devem usar e aqueles que não devem usar o capacete. Teremos muito gosto em enviar informação sobre o benchmarking que temos, enfim, feito, recolhida. A questão do deputado Chega relativamente a como não há legislação, de facto, é uma questão importante, mas que a nós não nos surpreende. Portanto, isso faz parte, enfim, da história da civilização e da história da democracia. Problemas novos vêm a exigir soluções novas que levam algum tempo. Portanto, para nós também era óbvio, ou é óbvio que devia haver já medidas nesse sentido, mas as coisas levam tempo, infelizmente são precisos acidentes, infelizmente são precisas uma série de coisas para que o legislador desperte, porque não é só o legislador, a população para desperte para determinado número de problemas. Assim como a utilização de outros gadgets que obviamente são bons, obviamente vão limitar o número as consequências de um traumatismo, tanto, quer dizer, de um politraumatismo, no sentido que eu não caio só com a cabeça, caio com o corpo todo, aqui com uma nuance que é importantíssima, quer dizer, um toque na cabeça. É importante perceber, e se calhar eu aqui estou a fugir para a minha condição de médico, uma lesão mínima não quer dizer uma consequência mínima. Quer dizer, uma lesão mínima pode ter uma consequência máxima. E quando nós queremos pôr graus de não, vamos proteger as coisas que são mínimas porque minimizamos, não é verdade. Eu não estou a minimizar. Pode haver toques mínimos que tenham consequências máximas. E nesses, de facto, o crânioencefálico, a desproporção é tal, quer dizer, se partir o braço, se partir uma clavícula, realmente posso, e estou de acordo consigo, isso pode ter impacto na minha produção. Posso, não há dúvida, se eu conseguir evitar isso, melhor ainda. Mas a desproporção com as consequências de um traumatismo craniano é tal que, se for obrigatório o capacete, já demos um passo absolutamente gigantesco. Quer dizer, o resto pode vir por acréscimo e é bem-vindo, mas de facto aqui o capacete tem outro impacto. Nós estamos, e tenho pena de não podermos trazer esses dados para aqui, nós estamos a fazer um estudo aprofundado sobre o Social Return on Investment para podermos, portanto, nós vivemos com a maior dificuldade, como a maior parte das IPSS do país, e, portanto, temos que arranjar forma de nos financiarmos. Enfim, apelamos às empresas e, enfim, as empresas, felizmente, são cada vez geridas com maior profissionalismo e, portanto,
trabalhar em ferramentas para a qual as administrações de empresas são mais sensíveis. Uma dessas ferramentas é o Social Return on Investment, que é para eles perceberem que cada euro que põe novamente, perceber para onde é que esse euro vai e qual é o impacto que esse euro tem. Os números são astronómicos. Portanto, entre aquilo que custa, o número que a Vera mostrou ali é só o custo da fase aguda. Portanto, eu estou internado no hospital e gasto 180 milhões de euros em 5 anos. Mas não é isso. Depois disso vem a reabilitação, depois vem os subsídios, depois vem o desemprego, depois vem o cuidador que não pode ir trabalhar, depois vem... Isto são custos económicos. Se formos aos custos sociais, tenho famílias completamente desestruturadas, portanto, a fatura de um traumatismo crânioencefálico é astronómica. Portanto, para nós, que lidamos com isto todos os dias, um capacete é um passo, volto a dizer, absolutamente gigantesco. Eu, por mim, não, enfim, acho que já respondi às questões, não sei se a Vera quer. E agradeço muito a vossa presença e as vossas questões, que para nós são importantes. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas respostas que acho que esclareceram ainda mais já esclarecedora a intervenção inicial. Deixe-me só fazer-lhe um pedido. Eu sugeria que a informação que se disponibilizaram a fornecer, que enviassem para os serviços da Comissão e assim os serviços da Comissão distribuíam por todos os partidos. Creio que é a maneira mais eficiente de fazerem chegar essa informação. Era o pedido que lhes fazia. Naturalmente, dar-lhes parabéns e agradecer o trabalho feito, dizer também que, de facto, isto é uma maneira eficaz de participação cívica, porque vocês vieram ao órgão legislativo e, portanto, está nas nossas mãos agora dar passos, porque somos, de facto, parte do poder legislativo deste país. E, portanto, julgo que das intervenções dos vários grupos partidários parece clara a sensibilização do Parlamento para isso e, portanto, terá consequências. Haverá agora um parecer e isto será discutido em comissão e, naturalmente, daremos novas informações e os senhores acompanharão o processo à medida que vai fluindo. Agradeço uma vez mais, agradeço também aos senhores deputados e damos por encerrada esta audição, então.